Olá, gente! Estou aqui com mais um vídeo de um react sobre um assunto muito importante. E por que eu vou fazer uma reação a esse vídeo? É porque trata de algo muito sério da presença de Jesus Cristo. Ou seja, alguém que teve uma má interpretação, e eu considero isso uma heresia, sobre a presença de Jesus Cristo, num texto que é muito conhecido. Mas antes eu gostaria de fazer algumas ponderações, certo? Primeiro, pedir para que, caso você ouça esse vídeo, que você se inscreva no meu canal e que você comente, seja concordando ou não, com respeito, e se tiver alguma dúvida eu responderei. Depois eu gostaria de alertá-los para alguns problemas que você vê muito na internet. São jovens que não têm nenhum preparo acadêmico bíblico, trazendo doutrinas, e eles passam a ter muitos seguidores, distorcem textos bíblicos, e por eles não terem um conhecimento acadêmico, são autodidatas, são inteligentes, mas por eles não terem conhecimento acadêmico, bíblico, então eles trazem várias heresias. Então você vê muitos jovens aí que com canal de YouTube trazendo heresias gravíssimas, misturando heresias de várias seitas. Então, muito cuidado a ouvir dessas pessoas sobre algumas doutrinas. Primeiro que não há um preparo. E a razão de refutar esse vídeo é demonstrar como esse jovem não tem preparo nenhum hermenêutico, nenhum linguístico, nenhum dos originais. Então, o meu objetivo é exatamente demonstrar como uma pessoa que não tem um conhecimento adequado, ele pode prejudicar os incautos, aqueles que veem esses vídeos e acham que isso é verdadeiro. Então vamos ouvi-lo e depois nós vamos comentar o que ele falou. Vamos ouvi-lo. 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Presta atenção, pessoal. Você já entendeu realmente esse texto? Os pastores gostam de enganar vocês. As pessoas assim, tendem a interpretar errado esse texto. As pessoas tendem a pensar que precisa ter 2 ou mais pessoas para que Cristo esteja ali. É maldade ou também é usado para quando o culto está vazio. Mas esse texto que está em Mateus 18, verso 20, você já compreendeu ele? Eu quero te apresentar o contexto desse texto. Lembrando que todo texto está preso a um contexto. E essa citação de Jesus, ela começa do 18 de Mateus, verso 15, que vai até o 20. E nesse contexto, Jesus, ele está ensinando como que se deve julgar e disciplinar o irmão quando ele peca e ele transgride. Isso começa no verso 15. E Cristo aqui, a partir do verso 15, ele está citando Deuteronômio 19, verso 15, que não poderia julgar e acusar ninguém, senão mediante a 2 ou 3 testemunhas. Bem, ele começa errando, trazendo o Deuteronômio, trazendo o Velho Testamento, que está correto no sentido de quando só aceitaria uma denúncia com 2 ou 3 testemunhas. Mas
o texto de Jesus começa dizendo: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele sozinho. Vai a ele sozinho. Ou seja, não é somente quando 2 ou 3 testemunhas estiverem, vamos dizer, presentes, que a pessoa, que aquela, vamos dizer, acusação é verdadeira. Não. Primeiramente, Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele sozinho. Se ele não atender, aí sim entra o Velho Testamento. Jesus usa o método do Velho Testamento e diz: vai com ele levando 2 ou 3 testemunhas. Se ele não atender, aí diz a igreja. Igreja, eclesia, é a comunidade dos santos, né? Aqui que Jesus está falando. Então, primeiramente, sozinho, que ele viu que foi contra ele, que ele vai falar, tocar no erro, não é só com 2 ou 3 pessoas. Se ele não atender, aí sim você leva 2 ou 3 testemunhas. E lá no verso 20, que é o texto mal interpretado, que Jesus, no final dessa exposição, ele diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Perceba que isso está ligado a julgar alguém quando erra, não para culto ou quando o culto está vazio. Até porque, se eu... Veja bem o que ele falou. Ele diz que no verso 20... está ligado ao julgamento das 2 ou 3 pessoas, e não na presença, no culto. Mas vamos ver, vamos para o texto. Veja como ele é totalmente sem conhecimento de hermenêutica, de texto. Mas vamos para o texto, vamos ver o que diz o texto bíblico sobre isso. Vamos lá. Vejam bem, o que diz aqui, ó. Olha só. Primeiramente, depois que Jesus falou que ele não atender, considera como gentio e publicano, Jesus faz 2 declarações. Ele começa em verdade, ó, amém, lego, rimin. Parem, amém, lego. Ou seja, Jesus ele faz 2 declarações. Depois que ele ensina sobre a disciplina, ele faz 2 declarações para confirmar a autoridade da igreja, e aí ele conclui, fechando tudo com uma declaração conclusiva. Isso nós sabemos pela conjunção ga. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Amém legmin roça en decete. Está dizendo aqui: em verdade vos digo, tudo que ligardes aqui sobre a terra, terá sido terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes aqui sobre a terra, terá sido desligado no céu. Ou seja, a primeira declaração que Jesus fala para confirmar a autoridade da eclesia, da igreja, é dizer que o que a igreja decidir é porque já aconteceu lá no céu. E realmente é isso. Se a pessoa não se arrependeu com o irmão que foi até ele sozinho, não se arrependeu com 2 ou 3 testemunhas, não se arrependeu com a igreja, então essa pessoa realmente ela está cega. Essa pessoa realmente foi já decidida lá no céu. O que isso que está dizendo o texto é um mais que perfeito, um verbo mais que perfeito composto, que é feito com futuro, mas o perfeito do verbo. Então o que acontece? Jesus está dizendo a primeira declaração. A segunda declaração, Jesus no verso 19 diz: pare amen lego rumi.
ele diz, em verdade, novamente, eu vos digo, em verdade vos digo, que se 2 de vós concordarem sobre a terra, acerca de todo negócio, ou qualquer negócio, que pedirdes, será feito perante meu Pai que está nos céus. Aí Jesus confirma essa outra declaração, cerca que a igreja que está reunida e ela concordam, elas pedem alguma coisa, o Pai confirma isso e demonstra que o Pai está confirmando, e isso diz respeito a algo da pessoa, a algo acerca da igreja, de prejudicar a igreja. Jesus, naquele momento, está dizendo que o Pai responde. Mas a terceira declaração de Jesus é uma conclusão que está no verso 20, que ele não fala, que é encabeçada pela conjunção gar, que está aqui. Rugar esidu e 3 sunegemano. Está dizendo, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles. Então Jesus traz uma conclusão, esse gar, esse porquê, é uma conjunção conclusiva. Porque, pode até dizer, portanto, então, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus está dizendo que ele está reunido no meio da sua igreja. Quando 2 estiverem 3 reunidos em seu nome, ele vai estar em uma conclusão mostrando que ele está presente. Aí vem a lógica. Ora, se Jesus está presente numa reunião para disciplina, que alguém pode dizer isso, mas ele está falando só para reunião para disciplina. Se Jesus está presente numa reunião para disciplina, quanto mais está presente no culto em adoração a Ele. Então, a lógica é que aí Jesus está dizendo, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, lá ele vai estar, ele está presente. Mas existem outros textos que dizem que Jesus está presente no meio da igreja. Nós podemos ver isso em Mateus 28, 19 e 20, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco. Vejam bem, aqui não está dizendo, eis que eu estou em vós, como ele tenta mostrar que Jesus está dentro de nós, então não precisa estar. Eis que eu estou convosco, a não ser que ele não saiba isso. É diferente de em. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outro texto também é o que Apocalipse, em forma simbólica, capítulo 1, verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas, que é visto na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí ele fala, Jesus falando à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que ele já tinha falado que é a igreja. E nós vemos as 7 igrejas, Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras. Jesus mostrando que ele está presente, repreendeu a igreja de Laodiceia porque ele demonstrou que ele está à porta, do lado de fora. Ou seja, a igreja não tinha Cristo como centro. Então Cristo está presente. Mas aí ele tem um argumento, que vamos ver o argumento dele, né? Que, olha só, a falta de informação. Alguém quando erra, não para culto, ou quando o culto está vazio. Até porque, se eu ensinar que só Jesus Cristo vai estar presente mediante a 2 ou 3 pessoas, eu vou contra a própria Escritura. Porque Paulo ensina em Gálatas, capítulo 2 e verso de número 20, que Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, onde eu estiver sozinho, Cristo ali também está. Vejam bem, queridos.
Vejam bem como esse rapaz desconhece teologia. Ele precisa entender que apesar de Cristo estar em nós, mas Cristo também está no meio da sua igreja. Como eu coloquei os versos em Apocalipse, que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente. Mesmo que ele esteja em nós, ele está presente. Existe a presença do Senhor. Agora, a mesma coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, mas Paulo deixa claro também que o Espírito está no meio da sua igreja. Vamos ver o texto de 1 Coríntios capítulo 3:16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nesse contexto de 1 Coríntios 3,16, Paulo está falando da igreja, ou seja, o Espírito Santo, ele está na igreja, no meio da igreja, que é o santuário de Deus. Ora, Deus está no seu santuário, a igreja é o santuário de Deus. Ele está presente não somente dentro de nós, mas também no meio da sua igreja. Então, o outro texto, Paulo fala em 1 Coríntios 6:19, aí sim Paulo fala que o Espírito Santo está em nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Ou seja, ele fala do corpo, que também é o santuário do Espírito Santo, mas a igreja reunida também é o santuário. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19, quando nós estamos reunidos, nós nos apresentamos como indo ao santo dos santos, porque é o lugar da habitação de Deus. Deus está presente no meio da sua igreja. É a igreja do Deus vivo. Então, ele não percebe isso, que existe a presença dentro de nós, tanto de Jesus como do Espírito Santo, mas a presença no meio da sua igreja. Agora vamos usar a lógica. Se ele diz que Jesus está presente para confirmar as testemunhas, porque se ele disser que o texto de Mateus 18:20, Jesus não está presente, porque diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Se ele não disser acreditar isso, aí o problema já não é mais nem teológico, é mesmo de alfabetização. Agora, se ele confirma que Jesus está presente para confirmar as testemunhas, ora, Jesus também não está dentro das testemunhas, porque Jesus precisaria estar ali também. Então, não tem lógica. Não tem lógica. Quando Jesus fala, eles falam numa oração conclusiva. Portanto, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Seja para reunir para disciplina, seja principalmente para culto. Para culto. Portanto, meu amado amigo, irmão, você está completamente errado.